Olá, hoje retrataremos um dos temas mais importantes do cotidiano que vem afetando boa parte da humanidade, as migrações e o processo de urbanização. Vale ressaltar que migração é um movimento da população e as migrações acontecem por diversas circunstâncias. Turismo, necessidades econômicas, migrações forçadas, políticas, entre outras. É preciso também ressaltar que o processo migratório fez parte do processo de evolução do próprio homem. Sem o processo migratório, o homem não teria atuado em todas as áreas do planeta, não teria se distribuído da maneira que ele se distribuiu no decorrer da sua história. Nós sabemos que a migração é dividida em dois tipos. As migrações que nós chamamos de nacionais e internacionais. As nacionais são as migrações responsáveis pela saída de pessoas de um país para outro, ou a chegada de um país para outro, né? Lembre-se que essa migração ela tem um nome especial, essa migração internacional. Quando um sujeito sai de um lugar e vai para outro, o lugar que ele sai ele é chamado de emigrante. Emigrante. E o lugar que ele chega ele é chamado de imigrante. É preciso saber fazer essa separação bem. A emigração, que é a saída, ela normalmente é fruto, pelo menos é isso que se cobra na prova, que normalmente você fará. Ele busca melhores condições de vida, ele sai em busca de um trabalho, em busca de sobrevivência, de uma sobrevivência melhor. Normalmente, a principal das migrações é baseada na busca de uma vida melhor. E o imigrante, quando chega, nem sempre é bem recebido, nem sempre ele consegue se adequar às condições do lugar que ele chega, ou mesmo à sociedade em que ele vai se incorporar. Nós sabemos que a emigração, ela tem esse contorno social, e por isso é importante lembrar que, normalmente, que você não pode perder de vista, é que os países pobres são os grandes emigrantes. Quer dizer, as pessoas saem dos países pobres e vão para os países ricos em busca dessas condições. E nos países ricos, essas pessoas são bem recebidas? Nós sabemos que muitas vezes não. Vimos nos jornais, nas televisões, enfim, todos os meios de comunicação, na mídia em geral, que os imigrantes sofrem muito preconceito, que há um processo que esse nome não pode ser esquecido, xenofobia. É a aversão ao imigrante. Muitos desses países acham que o imigrante rouba empregos, que o imigrante cria problemas sociais, são preconceitualizados. Nós sabemos que esse imigrante, ele é muitas vezes atraído por esses países, porque ele é uma mão de obra muito barata. Ele acaba fazendo coisas que o cidadão desses países ricos não quer mais fazer, que se qualificou tanto que não quer mais fazer. Boa parte desses imigrantes lidam com lixo, limpam espelhos fora de prédios, abrem a neve quando o inverno é muito rigoroso através de caminhões, ou jogam sal na neve para poder abrir uma temperatura muitas vezes abaixo de zero. E por isso são tipos de serviços que pedreiros, carpinteiros, que o europeu, o norte-americano, o japonês não quer fazer. Nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais perde, entre os países do mundo, pessoas para os países desenvolvidos. O Brasil perde em ordem pessoas, principalmente para os Estados Unidos, seguido o Paraguai. Acredite se quiser, os brasileiros vão morar no Paraguai, trabalhar no Paraguai, comprar as terras baratas do Paraguai. E em terceiro, vão para o Japão. São chamados os decassegues, os filhos e netos de japoneses que acabam migrando, brasileiros no caso, migrando para o Japão. Esses niseis e sanseis, que são, enfim, relativamente bem recebidos no Japão, e por isso a atração de brasileiros tem ocorrido de uma maneira mais tranquila, no caso do Japão. No caso da Europa, não. No caso da Europa e nos Estados Unidos, o preconceito é muito grande, os brasileiros têm passado por grandes problemas, e a gente sempre vê isso na televisão, sempre vê isso na mídia. Então, lembrar que a migração sai do país pobre para o país rico. O Brasil é um dos países pobres que mais perdem imigrantes e vão para os países ricos. Há também as migrações internas. As migrações internas são as que acontecem e ocorrem dentro do mesmo país. A migração mais conhecida de todos nós é o êxodo rural, quando o sujeito sai do campo e migra para as grandes cidades ou para as cidades. Esse movimento ele é fruto de algumas circunstâncias. Claro, a principal é econômica, a busca por melhores condições de vida, mas também, no caso em especial do Brasil, a concentração de terra, a violência no campo,
a desestrutura social em que esse sujeito vive hoje no campo, muitas vezes abandonado pelo Estado, faz com que esse sujeito acabe migrando para as grandes cidades. São Paulo e Rio foram, historicamente, as cidades que mais receberam as pessoas que vieram do campo no Brasil após a década de 40, quando o Brasil começou um processo de industrialização que acelerou a urbanização brasileira, a migração das pessoas para os grandes centros urbanos. Hoje nós notamos que as médias cidades começam a receber pessoas do campo, porque essas médias cidades, elas já têm toda uma infraestrutura, não estão abarrotadas, saturadas como estão o eixo Rio-São Paulo. Então Salvador, Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, são cidades que começam a receber boa parte das pessoas do campo e também das pequenas cidades. A segunda migração que existe interna é a migração entre cidades, urbano-urbana. E é comum a migração das pequenas cidades para as grandes cidades. Nós sabemos que essa migração ela tem crescido muito no Brasil em busca de estudo, de trabalho, de oportunidades. Há também a migração chamada de transumância, quando o sujeito migra de maneira sazonal, de acordo com períodos, de acordo com estações do ano. É muito também comum a migração do gado do centro-oeste para o Pantanal. Quando chega o inverno, o capim seca no centro-oeste, então eles migram para o Pantanal, onde o Pantanal baixa, aparece o capim, então há um arrendamento, um aluguel de pasto no Pantanal. São milhões de cabeças de gado que descem e no verão, quando começa a chover, elas voltam, retornam para os centros de origem, no centro-oeste, no Cerrado brasileiro. Nós temos também a migração entre regiões, Nordeste, Sudeste, que foi sempre a migração clássica brasileira. Hoje notamos que essa migração ela tem diminuído. É até uma migração de retorno, né, do Sudeste para o Nordeste. A gente sabe que a migração que mais cresce hoje é do Sul para o Centro-Oeste, o Norte, o Oeste da Bahia, em busca de novos projetos agropecuários, em busca do emprego, em busca de melhoria nas condições de vida, do trabalho do agronegócio, que vem, apesar do processo de mecanização, empregando bastante, e muita gente do Sul qualificado vai trabalhar nesse agronegócio, volto a insistir, do Sul para o Norte, Centro-Oeste e Oeste Baiano, que é um pedaço do Nordeste, que são polos de agronegócio bastante importantes, com destaque para a soja e a cana-de-açúcar, que é o produto que mais cresce no Brasil hoje. É preciso lembrar também que esses processos migratórios geraram a urbanização. A urbanização é um processo histórico, internacional, que começou, principalmente, se acelerou principalmente após a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, e isso vem, digamos assim, afetando o Brasil a partir do processo da industrialização do Brasil na década de 40 e 50. Com o processo de industrialização e crescimento de polos de atração, e se atravessou esse país todo de estradas de rodagem, as cidades começaram a receber migrantes e o crescimento urbano se deu de maneira muito intensa, gerando, claro, essas cidades que não estavam preparadas para receber tanta gente, muitas das vezes pessoas, a maior parte das vezes pessoas desqualificadas, gerando problemas de infraestrutura, como falta de saneamento para todos, educação, saúde, habitação, segurança, falta de emprego, principalmente, entre outros, e isso fez com que crescesse três coisas dentro dos grandes centros urbanos que vem caindo muito na prova, e você tem que ter atenção. Cresceu muito a violência urbana, cresceu muito o subemprego, o trabalho informal, e também lembrar que as submoradias, é muito comum a favelização, as invasões acontecendo em lugares impróprios, causando acidente, entre outras coisas. Salvador é um exemplo disso. Sabemos que Salvador é uma cidade de contrastes, né? Há áreas ricas, equipadas, bem estruturadas, e há áreas pobres, carentes, principalmente localizadas na periferia. Apesar da periferia ser sempre sinônimo de falta de infraestrutura, etc., mas a periferia também existe muita vida. Lembre-se que a periferia existe resistência, ONGs, movimentos culturais, ela está viva e tem uma contribuição singular na cultura do setor soteropolitano. Eu quero que você veja agora algumas imagens de Salvador, e essas imagens de como Salvador era antes e como Salvador vem se tornando hoje. Essa cidade de contrastes. Se você quiser aprofundar, procure a literatura de Milton Santos, que talvez seja o maior geógrafo que nós já tivemos na história do planeta, baiano, e que contribuiu muito mostrando a história da cidade de Salvador, e vários outros colegas na área de geografia hoje têm produzido textos sobre essa evolução histórica. São Salvador, Bahia de
não se esqueça, estude, leia, se dedique, aprofunde e fique com Deus.